Estou chegando aqui ao vivo para conversar com vocês um pouco mais sobre a minha biomecânica e a postura do ombro, né? Por que que o ombro começa a doer? Então eu me propus a fazer algumas lives falando um pouco sobre essa dor no ombro. Na live anterior, se vocês procurarem aí, vocês vão ver que eu falei um pouco sobre que o ombro, ele não é uma articulação única, né? Mas ele é um complexo formado de estruturas que precisam trabalhar em perfeita sintonia. Nós falamos sobre a articulação glenohumeral, acromioclavicular, a escápulo-clavicular, articulações que são muito importantes. E vimos também o papel do manguito rotador, da escápula, né? Tudo isso na estabilidade do ombro. E agora, quero responder aqui, né? Tentar responder para vocês nessa live uma pergunta que eu escuto diariamente aqui no meu, né? Dos meus pacientes aqui no meu consultório. Eles falam muito assim, né? Se eu não caí, se eu não bati o ombro, se eu não sofri nenhum acidente, por que comecei a sentir dor? Né? Por que essa dor apareceu? E a resposta, né, que a gente tem aqui está na biomecânica. É que, né, na maioria das vezes, o ombro, essa dor que a gente tem no ombro, ela não é um evento único. Ela é construída lentamente. É como uma conta que o corpo vai acumulando ao longo do tempo e cada postura inadequada, cada movimento repetitivo, cada músculo enfraquecido, eles representam um pequeno depósito dessa conta. E quando o limite é ultrapassado, aí aparece a dor. Então, vamos, né, entender um pouquinho. O corpo humano, né, nós aqui, estamos prontos para nos movimentar. Então, nosso organismo ele foi projetado para alternar posições. Então, de caminhar, de levantar, de carregar objetos, de empurrar, de puxar, de mudar constantemente a nossa postura. E o problema é que a vida moderna exige exatamente o contrário, né? Nós passamos horas na frente do nosso computador, a gente passa horas trabalhando, fazendo movimentos repetitivos, usando o celular com a cabeça inclinada, dirigindo por períodos muito longos. Então, tudo isso, né? Frequentemente, nós também treinamos apenas músculos que são mais visíveis e deixamos de lado aqueles que são responsáveis pela estabilidade da articulação. E esse conjunto de hábitos, eles alteram a forma como o ombro se movimenta. E o ombro não gosta de compensações, tá? Aí vem, então, a nossa querida, né? Mais uma pergunta aqui. Se a postura, ela não está correta, e o ombro, por que que ele dói então, né? Porque a postura não está correta. Então, a nossa postura no trabalho, no dormir, no sentar, no levantar, ela é muito importante. Então, quando nós observamos uma pessoa de perfil, nós vamos perceber que a posição da cabeça, ela influencia diretamente em toda a coluna. A cabeça de um adulto, ela pesa mais ou menos de 4 a 6 quilos. E quando ela está projetada para frente por muito tempo ou mais abaixada, aumenta a carga sobre a coluna cervical, que seria o nosso pescoço. Isso vai modificar completamente a postura da nossa cintura escapular, que seria o nosso ombro, tá? Então, como consequência, os ombros, eles tendem a girar mais para frente. A escápula aqui atrás, ela perde aquele alinhamento natural. Os músculos peitorais aqui, eles se encurtam, os posteriores enfraquecem, o serrátil anterior ele deixa de fazer aquela parte da estabilidade adequada da escápula, os romboides eles tornam-se menos ativos, o trapézio inferior perde sua eficiência e o resultado que nós conhecemos bem, né, que eu já comentei na live anterior, é a discinesia escapular. Isso significa que a escápula ela deixa de acompanhar corretamente o movimento do seu braço. E quando a escápula não funciona bem, o húmero ele tenta compensar. E essa compensação ela aumenta a sobrecarga nos tendões do manguito rotador. Bom, aqui tem um ponto importante, tá? Nós temos o espaço subacromial, que é uma região muito pequena entre a cabeça do húmero e o acrômio. Esse espaço ele é chamado de espaço subacromial e nele passam estruturas muito importantes, tá? Entre elas, tendões do supraespinhal, temos bursa ali também e parte do tendão da cabeça ao longo do bíceps. Bom, com todas essas estruturas passando por ali,
É muito importante termos bastante cuidado com isso, porque no ombro saudável, essas estruturas, elas deslizam livremente durante os movimentos, mas quando tem qualquer alteração biomecânica, aí a coisa já muda, né? Esse espaço ele pode diminuir durante a elevação do braço. O aumento da pressão, ele vai gerar uma irritação mecânica. Inicialmente, até vai parecer apenas um desconforto, mas depois vai surgir a dor e mais tarde vai começar pequenas lesões nos tendões. E esse processo ele costuma ser progressivo e muitos pacientes dizem assim, né, que é bem comum. No começo era só incômodo, né? Depois passei a sentir dor apenas quando eu levantava o braço. Agora dói para dormir e a dor vai aumentando, né? Esse é um exemplo bem clássico da sobrecarga acumulada. Aí nós temos, então, o manguito rotador. Lembra, né, que a gente comentou bastante dele, já que ele está ali trabalhando o tempo todo. E tem um grande equívoco entre, né, quem frequenta as academias. Muitas vezes as pessoas acreditam que o manguito rotador ele serve apenas para girar o braço. E na realidade, a principal função dele é estabilizar a articulação. Então, durante praticamente todos os movimentos do braço, esses músculos eles estão ativos. Eles centralizam a cabeça do húmero dentro da cavidade aquilenoide. E quando essa estabilização falha, o músculo deltoide ele passa a predominar e o húmero ele sobe mais do que deveria. Bom, aí vai ter um aumento na compressão, vai ter atrito e começam as microlesões. Por isso que na fisioterapia nós buscamos não só apenas tratar a força, mas a fisioterapia ela busca o controle motor, a coordenação, a qualidade do movimento. Então, nem sempre o problema está acontecendo onde a dor está aparecendo. Então, este é um conceito extremamente importante, entender isso, né? Dor e o local que está acontecendo o problema, a origem do problema. Porque o paciente ele sente dor no ombro, mas a origem pode estar ali atrás, na escápula, pode estar na coluna torácica, pode estar na coluna cervical, pode estar no tronco, ou até mesmo, né, na falta de estabilidade do core, né, de se centralizar ali. O corpo ele funciona em cadeia. Imagine construir uma casa, não adianta a gente investir muito lá no telhado, né, se os alicerces estiverem comprometidos. Então, com o corpo humano acontece exatamente a mesma coisa, né? Estabilidade começa no tronco, passa pela escápula, depois chega lá no ombro. Então, quando uma dessas etapas está falha, todas as demais precisam ser compensadas. Aí a gente pode até comentar um pouquinho sobre duas coisas, o exercício e o sedentarismo, né? Falando um pouquinho aqui do sedentarismo. O sedentarismo também provoca dor? Bom, existe um mito aí, né? Um outro mito muito comum. Algumas pessoas acreditam que apenas quem trabalha pesado desenvolve problemas no ombro. Isso não é verdade, tá? Por que isso não é verdade? Veja bem, o sedentarismo, ele reduz a capacidade dos músculos estabilizadores de suportar cargas. Então, quando a musculatura, ela perde a resistência, até atividades simples vão tornar mais difíceis. Por exemplo, carregar uma sacola, colocar uma mala no porta-mala, segurar uma criança no colo, né? Ou pendurar roupas, trocar uma lâmpada, são coisas simples do dia a dia. Esses movimentos, eles passam a representar um esforço maior para um ombro despreparado. E por outro lado, a gente tem também, né, aquela perguntinha, tá, sedentarismo, e o excesso de treino? Aí já é outra ponta que estão praticamente aí, né, do outro lado aí da situação. Então, esses praticantes de atividade física tem que entender, né? Nós temos que entender que treinar, exercitar é fundamental para a nossa saúde, tá? O treino é muito importante. Mas o treino sem equilíbrio também traz lesões. Então é muito comum observar as pessoas que fortalecem excessivamente peitorais, deltoide, anterior e bíceps, mas esquecem dos outros músculos, do manguito rotador, do trapézio, do serrátil, dos romboides. Aí o que acontece? Um desequilíbrio, altera, né, completamente ali a carga, porque um músculo está mais fortalecido e o outro não. Então, esse, né, é frequente, isso aumenta rapidamente a carga dos exercícios sem permitir as adaptações.
Então, o que nós precisamos? Ter um equilíbrio, tá? Trabalhar com todos os músculos de uma forma equilibrada. Porque se a gente aumenta muito a carga dos exercícios também sem permitir que os tendões se adaptam, pode acontecer lesões. Porque os músculos, nosso músculo, ele é mais responsivo, ele responde mais rapidamente quando estamos treinando. Mas os tendões, eles têm um tempinho um pouquinho maior para se adaptar. Então, quando, né, essa progressão de carga é muito acelerada, pode ter riscos de tendinopatias. Aí vem o que, né? A dor. A dor significa que eu estou com alguma lesão? Eu também posso dizer que a dor não significa necessariamente que tem uma lesão grave. Ela é um sinal de alerta, mas pode não ser uma lesão grave. Então, essa talvez seja uma dos conceitos mais importantes na ciência da dor. Que nem toda dor, ela significa que você teve uma ruptura. E nem todo exame alterado também explica uma dor. Nossa, né? Como isso é complexo. Sim, o ser humano, ele é bem complexo. A gente tem respostas diferentes de uma pessoa para outra. Às vezes você está ali avaliando, né, uma imagem, um exame de imagem que parece normal, mas, né, e o ombro, ele pode não estar funcionando bem. Então, hoje, muitas pessoas têm alterações desses exames de imagem e às vezes não sentem absolutamente nenhuma dor, não sentem nada, mas tem um exame alterado. E ao mesmo tempo que outras, elas praticamente se apresentam ali, né, normais, mas sofrem de dores muito importantes, mesmo com os exames estando dentro das normalidades. Então, por que isso acontece? Porque falar de dor é falar de aspectos multifatoriais, tá? Então, a dor, ela envolve alterações mecânicas, inflamatórias, neurológicas e até relacionados, fatores que se relacionam ao sono, ao estresse, a um contexto geral da vida desse paciente. Então, por isso, uma avaliação fisioterapêutica, ela não pode basear apenas num único exame. Tem que ser um contexto, uma avaliação muito completa. E é importante a gente entender como essa pessoa se movimenta, como ela utiliza o seu ombro, quais são os movimentos que ela realiza no seu dia a dia que provocam essa dor, quais são os músculos que estão mais fracos, quais são as articulações que estão com uma mobilidade reduzida, tá? E quais são os padrões de movimentos que precisam ser reeducados. E é essa análise global que permite construir um plano de tratamento individualizado. Bom, vou ficando por aqui e nas próximas lives eu quero discutir com você um pouco mais as principais doenças do ombro. Vamos entender um pouco melhor sobre porque muitos pacientes recebem vários diagnósticos, bursites, tendinites, né? E na verdade, onde é que está a origem do problema, né? Vamos buscar um pouquinho essa alteração mecânica, falar sobre tendinopatia, síndromes dolorosas, síndrome do impacto, e entre outras situações aí que podem estar acontecendo com o ombro, né? Sempre com uma visão baseada em anatomia, em biomecânica e evidências científicas, tá? Até lá, eu peço para você, observe bem seus movimentos, perceba como você senta, perceba como você trabalha, como você dirige, como você usa seu celular, como você está nos seus treinos. Porque muitas vezes a prevenção, ela começa antes da dor aparecer. Então não espere a dor aparecer, vá se prevenindo, vá se cuidando, tá? É isso, gente. Então até a próxima, para que a gente possa aprofundar um pouco mais nesses episódios aqui de dor. Muito obrigada por todos que estão assistindo. Não esqueça aí de curtir, compartilhar com quem precisa, com quem tem dor no ombro e também vai me seguir, tá? Me siga nesse canal. Até mais. E comente também o que mais vocês querem saber sobre dores, sobre articulações, sobre alguns tratamentos. Eu vou estar aqui conversando sempre com vocês. Até mais.